pela Universidade Estadual do Ceará, sou doutor em saúde coletiva também pela Universidade Estadual do Ceará e atualmente eu estou como articulador do projeto Redes, que é um projeto vinculado à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, junto ao Ministério da Justiça. O projeto Redes é um projeto desenvolvido para articular as redes assistenciais nos municípios onde você implantou o plano CRAC é Possível Vencer, que é um plano interministerial do governo federal, que tenta atuar sobre o problema do uso de drogas ou dos problemas disparados pelos consumos, pelos usos de drogas no país. Então, eu acho que é uma das primeiras experiências do Brasil para atuar sobre um determinado problema de uma maneira interministerial, intersetorial. E o projeto Redes ele tem a função de ter um articulador local, né? Você tem a figura desse articulador local que vai fazer a articulação dessas redes intersetoriais nos municípios. Cada município que aderiu ao plano CRAC é Possível Vencer, ele tem uma conformação de um comitê, né? De um comitê intersetorial que é junto às diversas secretarias dos municípios. Então, o gestor local, ele adere ao plano, então ele monta esse comitê que é conformado pelas diversas secretarias do município. Então você tem um comitê central. E o articulador do projeto Redes, ele vai fazer essa articulação, ele vai fazer essa mediação das redes assistenciais do município. Não só das redes assistenciais de saúde, mas também das outras redes que compõem, né, o cuidado, a intervenção sobre o usuário de drogas. Você tem o eixo da segurança, onde você tem a polícia também atuando através das câmeras de vídeo monitoramento, identificando as cenas de uso. Você tem também o eixo, né, assistencial, que está mais voltado para as redes que cuidam desses usuários de drogas, né? E você tem o eixo da prevenção, que você tem uma série de cursos, né, uma série de capacitações, de formações que estão vinculados, né, à capacitação, à formação das pessoas que lidam com o problema relacionado ao uso de substâncias psicoativas. Então, a figura do articulador, ele é uma figura que está no território, exatamente tentando fazer essa articulação desses diversos setores no território e também fazendo a articulação com a própria Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Bom, atualmente, né, a política de drogas do estado do Ceará, ela criou, né, uma nova secretaria, que é uma secretaria especial, né, uma secretaria de políticas sobre drogas, especificamente, né? É uma experiência nova, porque essas secretarias, essas coordenadorias, elas vêm exatamente para tentar intervir sobre o assunto de uma maneira intersetorial, né? É claro que é nova, né? Então a política de drogas também no Brasil é muito nova, a política assistencial para os usuários de drogas no Brasil ela é muito recente, e essas secretarias estaduais elas estão começando a serem conformadas agora. Então elas meio que ainda estão aprendendo como é que se faz essas intervenções. Se a gente falar numa política específica de drogas do estado do Ceará, eu diria que não teria. Essa política ela ainda é uma política que está vinculada à política maior, que é a política do governo federal, né? Cada município, cada estado também tem as suas conformações de como essas políticas vão se desenvolver e se desdobrar. No caso, Fortaleza, existe uma coordenadoria que foi implantada na atual gestão, que é uma coordenadoria que também, né, trabalha intersetorialmente, ou tenta articular intersetorialmente as ações, né, relacionadas aos problemas com drogas, né, e o Estado também, a partir dessa nova gestão, implantou essa secretaria, né? A gente ainda tem uma certa fragilidade nas políticas públicas relacionadas ao uso de drogas, exatamente por conta ainda de um ranço, né, que a gente sofre por compreensões sobre o problema, né? O problema do uso de drogas sempre teve muito um caráter militar, né, policialesco, onde a polícia, onde os equipamentos de controle
de fiscalização, né, e de segurança estiveram muito mais próximos desse fenômeno, desse problema, do que as outras instâncias assistenciais de saúde. A política pública de saúde no Brasil ela vem sendo implementada a partir de 2003, né, com a política integral. Então, essas intervenções, elas são intervenções que ainda estão se constituindo, se desenvolvendo, tanto do ponto de vista nacional como do ponto de vista local, municipal e estadual. É claro que essas secretarias elas se caracterizam como um avanço da política, né? Porque, de uma certa forma, elas têm a capacidade de puxar essas discussões e de puxar essas discussões de uma forma intersetorial. O que não pode acontecer, que é o que a gente vem batalhando muito para que isso não aconteça, é que essas secretarias elas fiquem em si mesmadas, ou seja, passem a atuar como um núcleo, como uma referência por si só, que não agregue os outros setores para estar discutindo sobre o problema. Porque é um risco também na própria política, né? Porque se você faz uma secretaria e essa secretaria passa a atuar sozinha, dissociada dos outros setores, você corre o risco de centralizar as ações e as discussões nessa secretaria, né? E como a gente ainda tem um ranço muito tradicional relacionado à política sobre drogas, se você pega, por exemplo, uma gestão, né, que tem ainda um caráter muito tradicional, que foca os problemas ainda na substância, né, como se os problemas desdobrados do uso de drogas estivessem relacionados somente ao aspecto físico-químico da substância, você corre o risco de, em vez de avançar, ter retrocessos, né? Tanto do ponto de vista de ampliação da discussão para os outros setores, de envolvimento dos outros setores nessa discussão, como de também ter uma compreensão e uma intervenção pontual, focal, tanto no usuário, né, e pior ainda, na droga, né? Em você, de repente, ter ações que vão só estar centralizadas na coibição do uso, ou na punição do usuário, ou em prender somente traficante, né? Ou de responsabilizar a droga por todos esses problemas e todas essas, né, mazelas que podem surgir dessa relação do homem com a droga, né? Então eu diria que, embora a gente tenha avançado na construção e na confecção dessas coordenadorias, dessas secretarias municipais e estaduais, né, a gente corre o risco de ter um retrocesso exatamente por essas secretarias em algum momento, por algum motivo, não fazerem essas interlocuções com os outros setores, principalmente com os setores assistenciais. Quando eu comecei a atuar na área de dependência química, de problemas relacionados ao uso de drogas, né, eu comecei a minha prática enquanto trabalhador de CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, né? E eu acho que essa iniciativa, né, do próprio processo da reforma psiquiátrica brasileira, da própria implantação de serviços ambulatoriais ou de serviços territoriais para atender esses usuários, eu acho que isso foi um disparado maior na reconfiguração, na reconstrução dessa política sobre drogas. Por quê? O problema das drogas, né, o problema relacionado ao consumo de drogas sempre teve muito atrelado, como eu já falei, ao aspecto da segurança pública, né? E esse aspecto relacionado a punir o usuário, né, a proibir o uso de substâncias, a querer que as pessoas que a humanidade não use drogas, isso fez com que o problema fosse sendo colocado para debaixo do tapete e ninguém fosse enxergando esse problema. Primeiro porque a gente internava os usuários de drogas. Era muito mais fácil, né? Eu tenho um problema que se manifesta nessas pessoas que apresentam uso de drogas e eu interno elas, né? Eu tiro o problema às vistas da sociedade. A partir do momento que eu crio equipamentos e serviços que vão cuidar desses usuários, dessas pessoas que estão apresentando problemas no território, eu começo a ver o problema de um outro jeito. Eu começo a ver que o problema não é necessariamente a droga, né? Mas sim as questões relacionadas à educação, infraestrutura urbana, condições de trabalho, não é? Disponibilidade das drogas, não é? Sejam elas lícitas ou ilícitas, violência que gira
e que é gerada a partir da comercialização das substâncias ilícitas, né? Problemas relacionados à péssima regulação sobre as substâncias lícitas, como o álcool e o tabaco, né? Você começa a ver que as pessoas não fazem, por exemplo, uso de uma substância só, fazem uso de várias substâncias, né? E que às vezes você tem vários problemas que são desdobrados por substâncias que até são ilícitas ou lícitas, né? O caráter lícito e ilícito de uma substância não quer dizer que ela, por ser lícita, gere menos problemas, ou ser ilícita gere mais problemas, né? Muitas vezes os problemas são gerados exatamente por conta da ilicitude da substância. E no caso da lícita, pela péssima regulação do Estado. E essas coisas, esses elementos, eles vão ser melhor observados, vão ser expostos, explícitos, a partir do momento que a gente vai em campo, que a gente atende o usuário, que a gente atende o familiar, né? Então, tudo isso foi importante para a construção, né, ou reconstrução dessa política de drogas no Brasil, né? A gente tem avanços, né, importantes, como, por exemplo, né, atender essas pessoas na comunidade, a gente entendeu, a gente compreender que não é necessariamente o fato do cara estar usando droga que isso necessariamente vai gerar um problema na vida dele. Às vezes existem outros problemas que são maiores na vida dele que a gente precisa intervir. A gente também avançou no sentido da gente compreender que o uso de substâncias psicoativas é uma demanda humana e que políticas que tentam intervir querendo fazer com que as pessoas não usem, né, ou amedrontando as pessoas para nunca terem acesso, nunca usar, ou proibindo as drogas, elas foram fracassadas. Para isso, a gente tem uma alternativa, que são as estratégias e as intervenções de redução de danos. O que é a redução de danos? A qual a política a política integral, né, para usuário, para assistência aos usuários de drogas, ela é focada na redução de danos, né? É admitir que as pessoas e os coletivos usam drogas e que as intervenções têm que ser numa perspectiva de fazer com que esses usos e esses consumos, né, eles sejam menos prejudiciais para os indivíduos e para o coletivo, né? E a política, de uma certa forma, trouxe essa possibilidade. A gente tem avanços nessa discussão. Agora a gente tem retrocessos, porque embora a gente tenha uma política muito bem estruturada no papel, numa perspectiva de redução de danos, a gente não caminhou concomitantemente com a ampliação desses serviços, principalmente na área assistencial, né? Você, por exemplo, tem hoje muito pouco leito de internação em hospital geral para usuários de drogas. Você ainda tem uma malha, né, uma rede de serviços CAPS, ADs, álcool e drogas, muito fragilizada, com profissionais em péssimas condições de trabalho e em péssimas condições de vínculos empregatícios. Você tem serviços sucateados. Você tem serviços que, quando muda de uma gestão para outra, né, seja municipal, seja estadual, dilui, né, ou destitui totalmente os trabalhadores que já tinham um vínculo com o território, né, que já estavam fazendo, né, ações de intervenções na rua, né, nas casas das pessoas, nos territórios. E você muda essas equipes e muda completamente, né, destrói completamente aqueles vínculos que foram construídos. Então isso para mim é um retrocesso, né? É um retrocesso também você não ter avançado na macropolítica do ponto de vista de discutir melhor, né, a legalização de determinadas drogas, de não discutir, por exemplo, a regulamentação sobre, né, o álcool no Brasil, né? Se você for ver todos os estudos epidemiológicos que surgem no Brasil, o álcool é a substância mais utilizada, né? Você tem também que o álcool é a substância que, de uma certa forma, viabiliza, né, um processo maior de dependência química, né? Não que a dependência química seja gerada só a partir da substância, né? Mas ela é gerada a partir do momento que eu disponibilizo essa substância de uma forma, né, desregrada na sociedade, que eu não estimulo um consumo moderado,
né? Que eu tenho a propaganda, por exemplo, do álcool ainda muito exposta na mídia, né? E que eu não faço uma discussão por conta de questões mercadológicas, né? Eu tenho ainda a venda de bebidas alcoólicas em lugares onde eu compro arroz, feijão, né? Onde menor tem acesso a visualizar essas substâncias, né? E, por outro lado, também não foi discutido a legalização de determinadas substâncias que geram um problema maior, muito mais por conta da sua ilicitude do que necessariamente por conta do seu efeito físico-químico, né? Embora a gente tenha avançado em alguns movimentos, né, sociais que hoje, né, lutam, brigam, discutem, por exemplo, a legalização da maconha, né, mas ainda é muito pontual, ainda está muito, né, aquém do que a gente poderia ter avançado desde 2003 em relação à política do governo federal. Resvalando isso, né, isso, na verdade, tem um reflexo muito grande nas políticas locais, porque as políticas locais também acabam sendo um reflexo de como o governo, né, de um modo geral, tem lidado com o tempo, né? E aí você tem um aspecto que eu poderia até dizer que é um tanto quanto negativo. Positivo, por um lado, porque você gera nos municípios e nos estados, você possibilita iniciativas, né, iniciativas fantásticas, como, por exemplo, São Bernardo do Campo, que tem uma rede fantástica, né, que funciona, ou pelo menos tem todos os equipamentos que você pode imaginar para dar conta do problema, né? Você tem redes, né, como Ribeirão Preto também, que é uma referência também de rede conformada, né? E algumas experiências pontuais. Mas você também tem alguns estados que apostam numa política que vão de encontro ao que você, né, apregoa na política do governo federal, né, que às vezes investem muito mais em equipamentos que segregam o usuário, né, que ainda tem aquela concepção do usuário como marginal, né, como uma pessoa perigosa, como uma pessoa que tem que ser internada. Essa discussão, por exemplo, do internamento relacionado aos usuários de drogas é algo que ainda foi pouco avançado no Brasil, né? A ideia ainda de se tratar o usuário de droga é trancando, é internando, né? Internamentos de longa permanência. E a gente já viu que isso na prática não tem, né, uma efetividade, não tem, né, na verdade gera um custo maior para o Estado, né? Segrega esse usuário, porque tira esse usuário do seu convívio, né, e dos seus vínculos afetivos, como se excluindo, segregando, ou deixando ele um tempo guardado em determinado lugar, fosse fazer com que ele não usasse mais drogas. O foco, de uma certa forma, também ainda é na abstinência da substância, como se o problema fosse necessariamente o uso da substância, quando a gente sabe que tem uma série de outros fatores relacionados a esse problema, que não somente o uso, né? A gente pouco avançou, né, nas estratégias de redução de danos, tanto do ponto de vista da prevenção. Quando eu falo prevenção, não é fazer com que as pessoas não usem, mas é fazer com que as pessoas usem de uma maneira menos prejudicial para ela e para os coletivos, né, aos quais elas estão inseridas. A gente avançou pouco nisso, né, a gente tem muita pouca informação, né, os adolescentes têm muito pouca informação, né, os próprios adultos têm muito pouca informação sobre os problemas que podem ser desdobrados por conta de um uso ou outro. A gente avançou muito pouco ainda em estratégias alternativas a esse internamento, embora a gente tenha, mas elas são muito pouco efetivadas, né? Então você tem ainda essa ideia de que a internação para o usuário, que a desintoxicação do usuário ainda é o carro-chefe da intervenção, quando na verdade elas são parte do tratamento. A internação ela é pontual, ela é num momento específico do problema que está acontecendo, e não o carro-chefe, né? Então, você, por vezes, tem agora o financiamento de equipamentos, né, que são as comunidades terapêuticas, que são instituições que focam o tratamento na internação, e que tem como objetivo a internação e a abstinência, né? Então, isso ainda é confuso dentro da própria Senad, dentro do próprio Ministério, né? Porque é como se você estivesse alimentando equipamentos que vão de encontro à proposta da reforma psiquiátrica brasileira,
né, que tenta desinstitucionalizar, que tenta não mais investir em equipamentos que foquem somente na internação e, no caso dos problemas relacionados ao uso de drogas, na abstinência. Você tem que construir equipamentos que sejam mais, que funcionem, que operem numa lógica muito mais de baixa exigência, como, por exemplo, os consultórios de rua. Né? Os consultórios de rua, né, na verdade, consultórios na rua, porque agora estão vinculados à atenção básica, eles são estratégias que vão onde os usuários estão nas cenas de uso. Né? Fazer trabalhos de educação permanente lá com os usuários, né? De distribuição de insumos, né? De cuidados básicos de saúde para esses usuários, vão atuar lá onde esses usuários se encontram e onde eles estão. Né? E isso foi muito pouco investido. A rede, a ampliação desses equipamentos ainda é muito pouco, tanto no nível federal quanto no nível estadual e municipal. Precisa se avançar mais nesses equipamentos, né? E não focar, né, o objetivo do tratamento na abstinência nem na internação. A abstinência é uma possibilidade do tratamento, a internação também é uma possibilidade de internamento, mas existem outras estratégias que podem estar agregadas e que podem estar atreladas a essas intervenções. E aí eu acho que nisso a política ainda não caminhou o suficiente. Eu destacaria como um dos principais avanços da política de drogas no Brasil primeiro a mudança do foco, né, que antes estava atrelada a uma questão de segurança pública, né, de que era algo que estava focado apenas no aspecto punitivo dos usuários de drogas, né. A gente paga ainda um preço muito alto por conta disso. Então acho que esse foco ele tem mudado, né. Um outro aspecto é o fato da gente estar conseguindo, né, ter uma aproximação com esse problema. Né? Quando eu digo aproximação com esse problema, estar nos territórios cuidando desses usuários, é entender que a droga, por si, ela não vai causar mal nenhum. Né? O problema das drogas não é o problema das drogas, é o problema da condição humana. É o problema da relação do homem com essa droga num determinado contexto social e cultural. E eu acho que isso já vem sendo discutido, né? Vem sendo escancarado, né? Vem sendo colocado de uma certa forma mais abertamente na sociedade. Né? As pessoas estão mais empoderadas para falar sobre isso, as pesquisas acadêmicas também têm apontado essas questões, né? Têm trazido desconstruções importantíssimas para se mudar uma política. Né? Então, eu acho que isso, de uma certa forma, eu consideraria um avanço. Né? Eu considero um avanço também na própria regulamentação, por exemplo, do tabaco. Né? Hoje você tem muito menos pessoas fumando. Né? Então isso, numa perspectiva de saúde pública, é muito importante. Né? E você não proibiu o cigarro. Né? Você apenas regulamentou o seu uso. Você educou a população, né, a de repente saber dos malefícios dessa substância, que essa substância pode causar, e você também criou estratégias e que você teve um avanço muito grande de pessoas não fumando, de pessoas novas não fumando. Né? Porque você expôs menos essas pessoas ao cigarro. E não foi proibindo, foi educando. E foi também criando legislações que regulamentam os espaços de uso, né? Regulamentam, por exemplo, a própria taxação, né? O aumento da taxação sobre essa substância, já que é uma substância que potencialmente pode causar danos à sociedade. Né? Você retira a propaganda da TV ou deixa de associar essa substância a aspectos positivos como lazer, como esporte, quando antes era associada. Né? Então você tem avanços em relação a isso. Agora você também ainda tem alguns retrocessos, como por exemplo, não discutir a política relacionada à regulamentação do álcool. Né? Ainda é muito pouco do ponto de vista político o que poderia ter sido feito. Né? A gente não vê isso sendo discutido, né, no Congresso, embora o Supremo, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal vá discutir agora, né, a própria legalização das drogas. A gente precisa caminhar mais nesse tipo de
de iniciativa, de política. Isso precisa, de uma certa forma, fazer parte, porque isso resvala diretamente na assistência, né? Entrar num território hoje para intervir sobre o problema das drogas é muito complicado. Por quê? Porque você tem a figura do traficante, né? A figura do traficante, não só a figura do traficante, mas a cena de violência que se acomoda dentro desses espaços de uso dificulta a inserção do profissional, por exemplo, de saúde, do profissional da assistência, do educador em discutir sobre o assunto. Nas escolas mesmo, há uma dificuldade muito grande em você discutir sobre o problema droga, porque geralmente o filho do traficante estuda naquela escola pública. E os professores ficam com dificuldade, por exemplo, de dialogar com aquele aluno, porque não sabe. De repente, falar sobre drogas é sempre falar contra as drogas, né? Esse é um outro retrocesso, algo que a gente ainda não avançou. Embora a gente tenha, por exemplo, um programa do Ministério da Justiça, né, da Senad, que é o Tamo Junto, que visa fazer, né, que ainda é um projeto piloto que está sendo implementado no Brasil, que visa discutir o assunto não mais pelo viés do medo, não mais pelo viés do perigo que são as drogas, mas de outros aspectos como autonomia, né, como conscientização, né, como vínculo afetivo, que são outros aspectos que você trabalha transversalmente a droga, né? E não necessariamente ficar focado no amedrontamento, onde querer que esses meninos não usem droga, ou querer evitar que eles usem drogas, né? Mas trabalhar outros aspectos que vão diretamente interferir ou influir na forma como esses jovens, como esses adolescentes, como esses adultos vão usar ou não essas drogas. E vão fazer, né, o uso dessas substâncias e do seu próprio corpo. Eu pontuaria como isso. Embora a política, né, política brasileira relacionada à assistência aos usuários de drogas, ela tem uma perspectiva de ser trabalhada do ponto de vista intersetorial, né? Eu diria que ela ainda é muito carente de uma discussão intersetorial sobre o assunto, né? A educação precisa entrar mais forte nessa discussão, implementando ações. A cultura, né, o esporte e o lazer também precisam entrar mais, né, se apropriar mais do assunto, se sentirem mais empoderadas para lidar com o tema. Eu diria também que eu consideraria que, em termos de saúde pública, né, do público mesmo, da efetivação, os estados e os municípios precisam ter um investimento maior. E não falo investimento só do ponto de vista financeiro, falo do ponto de vista de energias mesmo, de priorizar essa assistência de qualidade ao usuário, seja no hospital geral, ainda há uma dificuldade muito grande em relação a isso, seja melhorando a capacidade desses equipamentos territoriais, consultório de rua, CAPS, né? Melhorando as condições de trabalho dessas pessoas e dos vínculos empregatícios desses profissionais e desses trabalhadores que estão em campo, né? E embora eu, né, ainda veja, né, e esteja participando dessa mudança, porque é uma mudança paradigmática, né? A gente tem uma construção secular de guerra às drogas, de combate às drogas, de negação do problema, ou de interferir sobre o problema de uma outra ótica, né? E agora a gente está tentando reverter isso, né? Então, a gente está num momento paradigmático, né? Onde a gente tem conhecimentos ainda da perspectiva anterior, né? Da perspectiva de guerra às drogas, de combate às drogas, de ver o usuário como marginal, né, de como um potencial criminoso, né? E tem também outras visões que já trazem a perspectiva de um usuário como um sujeito autônomo, de direito, né, que também pode ser responsável pelo seu problema, né? Já percebemos que podemos ter estratégias de baixa exigência em relação a esses usuários, não focando só na abstinência, mas em estratégias que minimizem os riscos e os danos dessa relação do uso com as drogas, né? E estamos, de uma certa forma, conhecendo mais sobre o problema numa outra perspectiva, que não a perspectiva, né, punitiva do usuário,
excludente desse usuário.